Abrimos esta edição com informações da Polícia Federal, que deflagrou nesta quinta-feira a 32ª fase da Operação Lava Jato. Em coletiva de imprensa, o delegado Rodrigo Sanfurgo disse que a terceirização do crime organizado chama a atenção. O alvo da polícia é um banco de Panamá que não tem autorização do Banco Central para atuar aqui no Brasil. A atual fase, batizada de Caça-Fantasmas, cumpriu 17 mandados judiciais em São Paulo, Santos e São Bernardo. Para uma instituição financeira funcionar no Brasil, ela necessariamente tem que ter autorização do Banco Central, né? Existe a necessidade de uma autorização formal para isso. Isso, por si só, é um crime contra o sistema financeiro nacional. Nenhuma instituição brasileira, panamenha ou de qualquer país pode funcionar, captar clientes aqui no Brasil sem autorização. É justamente isso um dos crimes que estão sendo investigados, né? Há indício de uma clara captação de clientes aqui no Brasil, né? Como afirmamos, são brasileiros autorizados a atuar no Panamá, mas que residem no Brasil, captam, né, há indícios dessa captação de clientes, né, abertura de conta, como vocês vão numa agência, preenchem, abrem conta, fazem tudo aquilo, fazem isso aqui. Só que não para um banco nacional com autorização ou uma instituição financeira estrangeira com autorização para funcionar aqui no Brasil. Fazem isso representando uma instituição financeira panamenha que em nenhum momento possui autorização para funcionar aqui no Brasil. E o deputado federal Eduardo Cunha renunciou agora há pouco em Brasília. Nós temos imagens ao vivo, então, aliás, imagens recuperadas do momento em que ele seguia para uma coletiva de imprensa justamente para anunciar a renúncia dele à presidência da Câmara dos Deputados. Ele fez esse anúncio da decisão em um pronunciamento no Salão Verde da Câmara. Ele ficou com a voz bastante embargada no momento em que ele se referia à família dele, à esposa e à filha, que são alvos da Operação Lava Jato. Antes desse pronunciamento, ele foi à Secretaria-Geral da Mesa para entregar a carta de renúncia. Ele fez, então, na sequência, esse pronunciamento anunciando a saída dele. A gente lembra que ele estava afastado do cargo desde o dia 5 de maio por decisão do Supremo Tribunal Federal, que também havia suspendido o mandato parlamentar dele por tempo indeterminado. Ele renuncia, então, ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados neste momento. Ele que já era alvo também do Conselho de Ética da Câmara, que pediu a cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça analisou alguns recursos apresentados por ele. Ele ontem havia dito à imprensa que não renunciaria ao cargo, mas hoje veio a público fazer essa renúncia. Ao se pronunciar, ele fez a leitura da carta que foi entregue à Câmara. Isso já então nesta entrevista coletiva à imprensa. Esta carta foi dirigida ao presidente interino da Câmara, o Valdir Maranhão, deputado Valdir Maranhão. Ele disse o seguinte, abre aspas, estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Foi o que ele justificou, então, em referência ao processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, já que foi ele que aceitou um dos pedidos de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff no final de 2015. Decidindo, então, atender apelos dos apoiadores, ele acabou renunciando à Câmara. Ele disse ainda que é público e notório que a casa está acéfala, fruto de uma interinidade bizarra. Ele disse também, abre aspas, somente a minha renúncia poderá pôr fim a esta instabilidade sem prazo. A Câmara não suportará esperar indefinidamente. Fecha aspas. Foi uma das declarações de Cunha, então, nesta entrevista coletiva, ao renunciar à presidência da Câmara dos Deputados. A gente lembra aqui que Cunha é investigado na Operação Lava Jato. Ele é acusado
por quebra de decoro parlamentar por ter mentido à CPI da Petrobras em 2015, quando disse não possuir contas na Suíça. Depois, o governo suíço acabou informando o governo brasileiro de que Cunha, sim, possuía trusts na Suíça. Isso veio a público e ele é investigado justamente por quebra de decoro parlamentar. Mas, neste momento, veio renunciar ao cargo por meio de uma entrevista coletiva em Brasília. Como eu disse, ele comunicou essa decisão em uma carta que foi entregue ao presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão. E então, na sequência, deu esta entrevista coletiva falando sobre a sua renúncia. E quem está conosco neste momento para repercutir a renúncia do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é o professor de Ciências Políticas da Fundação Getúlio Vargas, Francisco Fonseca. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, o que está por trás dessa renúncia de Eduardo Cunha? Ele que havia dito até dias atrás a toda a imprensa que não renunciaria de forma alguma e hoje veio a público renunciar. Olha, antes de tudo, me parece que trata-se de uma renúncia calculada, né, e negociada. Calculada no sentido de tentar salvar o seu mandato, ou seja, né, deixar de ser presidente da Câmara, porém manter-se como deputado, ou seja, não ser cassado em plenário. Acho que esse é o primeiro cálculo. E o segundo, que isto muito claramente me parece que foi negociado com o presidente interino Michel Temer, né? Não podemos nos esquecer que a retirada da presidente Dilma é um acordo, né, entre o PMDB liderado por Michel Temer, né, e o PMDB da Câmara liderado até então por Eduardo Cunha, com apoio do DEM, do PSDB, do PPS, né, de tudo aquilo que se chama dos partidos do chamado Centrão, com apoio também da Fiesp, enfim, de empresários. Então, na verdade, é calculado e, repito, negociado muito diretamente com o Michel Temer, né? Porque os dois são os principais responsáveis por tirarem a presidente Dilma do poder sem base legal, como se sabe claramente no Brasil. Professor Francisco, com essa renúncia, o processo de cassação do mandato dele não seguiria adiante, é isso? Não, vai seguir adiante, mas o que vai seguir adiante no plenário, né? O plenário deve julgar, né? Há que ter maioria, há que julgar se ele deve continuar a perder o mandato ou manter o mandato. E esse gesto de renúncia, né, do ponto de vista dele, me parece, na perspectiva de dizer, olha, já fiz um gesto de renúncia, né, à presidência da Câmara, lembrando que ele poderia, inclusive, se reeleger, né, e este gesto agora precisa ser recompensado, né, mantendo o meu mandato. Acho que é uma tentativa de salvar o seu mandato, inclusive para que com isso tenha foro privilegiado, na medida em que não se pode esquecer que o Eduardo Cunha é réu em várias ações, processos que estão no Supremo Tribunal Federal. À medida que ele se deixa de ser parlamentar, ele perde o foro privilegiado, né, e passa a ser julgado em primeira instância. De qualquer forma, voltaria a vigorar aquela possibilidade de uma pena mais branda que foi sugerida por alguns deputados. Exato, exatamente. Isso me parece que faz parte da negociação, né? Uma suspensão, uma advertência. O Eduardo Cunha, é importante que se saiba e que se reforce, é um deputado que controla um grande número, fala-se em cerca de 150 parlamentares, né? Que ele diretamente, por meio de doações de empresas, né, de desvios, de propinas, enfim, isso é todo um conjunto de indícios, né, que justamente estão sendo apurados no Supremo Tribunal Federal, né, que ele teria o controle sobre mais de uma centena e meia de parlamentares, né, daí o seu grande poder, né, a ponto de se eleger presidente da Câmara, a ponto de ter feito um processo de impeachment ilegal, né? Um conjunto de ilegalidades em toda a sua atuação, desrespeitando o regimento interno em várias votações, em momentos que
propostas que ele perdeu, né? Ele, por manobras regimentais, ele tornou-se vitorioso, né? Todo o processo de impeachment eivado de inúmeras irregularidades, né? Um processo ilegal e ilegítimo. Então, isso mostra o poder, né? Que é um poder econômico, um poder político e econômico do Eduardo Cunha, a ponto de, com tudo que pesa contra ele, sobre sua família, inclusive, né? Ele ter tido apenas 2 votos, né? De diferença no Conselho de Ética. Ele perdeu por 11-9, né? Foi uma votação muito apertada, mostrando todo o poder que ele tem. Só que o poder, neste momento, saiu das suas mãos, né? Ele tornou-se uma figura incômoda, né, para o Michel Temer, que ele ajudou a colocar no poder. É importante dizer isso. O Eduardo Cunha funciona uma espécie de primeiro-ministro, né, do Michel Temer. O líder do governo é o braço direito, né, do Eduardo Cunha. Então, na verdade, a renúncia ou até a cassação não significa a sua perda total de poder, porque ele continua controlando muitos parlamentares e isso afeta a ideia de maioria parlamentar na Câmara de Deputados, que Michel Temer precisa ter uma maioria parlamentar e, portanto, o Eduardo Cunha tem um enorme poder e, evidentemente, tem muito a falar, sabe de muita coisa, é uma espécie de, né, enfim, de um banco de dados, né, e que, portanto, se abrir a boca pode comprometer muitas pessoas. A gente tem as imagens neste momento, do momento em que Eduardo Cunha renunciava, então, à presidência da Câmara dos Deputados, momento em que ele lia a carta em uma coletiva de imprensa, agora há pouco, em Brasília. Professor, cogitou-se que Eduardo Cunha assinaria um acordo de delação premiada para livrar as acusações da esposa dele e também da filha. Depois ele disse que não tinha nada a delatar. Mas será que agora isso pode vir a acontecer? Eu acredito que num primeiro momento não, né? Mas, em última instância, dependendo, né, por exemplo, uma eventual prisão, na verdade, muitas pessoas que estão presas, né, hoje pela Operação Lava Jato, pesa contra essas pessoas, né? Pesam acusações menores, digamos assim, com menos evidências, né? O Eduardo Cunha, as evidências são internacionais. O Ministério Público da Suíça enviou extratos de contas bancárias que ele disse que não tinha conta, né, dinheiro nessa conta. Em segundo lugar, ele não conseguiu comprovar que o dinheiro milionário, né, milhões, depositados nessas contas, qual é a origem, na medida em que o seu patrimônio familiar e o seu rendimento como parlamentar não eram compatíveis com aquele montante de dinheiro, né? Então, isso são provas cabais, materiais, não é testemunha, não é uma delação que alguém, para se safar, né, de uma acusação, aponta o outro, dizendo foi o outro, não fui eu, né? Que isso não tem uma base. A delação é uma informação que precisa ser verificada. No caso de Eduardo Cunha, ele tem documentos, né? O Supremo Tribunal Federal tem documentos que provam que ele tem contas, que ele dizia que não tinha, e que os valores lá depositados não são, né, coerentes com o seu patrimônio, com a sua renda. Então, isso é absolutamente claro, e ainda mais se associados a uma série de delações que dizem claramente que ele foi destinatário de propinas. Então, eu diria que a possibilidade de prisão dele, da sua família, é algo cada vez mais próximo, né? Se que isso vai acontecer, porque a Operação Lava Jato tem se demonstrado uma operação inteiramente seletiva. Ela não tem sido uma operação, né? Ela começou muito bem, mas ela se desviou. Veja tudo que aconteceu com o ex-presidente Lula, né? Em que gravações ilegais não permitidas pela Justiça, depois o vazamento para a imprensa não permitido pela Justiça. Eu queria lembrar que no caso da Operação Satyagraha, né, vinculada a Daniel Dantas, essa operação foi inteiramente excluída porque aconteceu a mesma coisa, né? Houve gravações ilegais, vazamentos ilegais e ela foi destruída, as provas foram destruídas. No caso da Operação Lava Jato, não, né? Toda uma seletividade, todo um conjunto de inconstitucionalidades, de irregularidades, né? Que, portanto, tornam o que pesa sobre o Eduardo Cunha é infinitamente maior do que pesa contra inúmeros políticos no Brasil. E ele está aí solto, né? E ainda com muito poder, um poder quase como o primeiro-ministro do governo interino de Michel Temer, que é um governo ilegal e ilegítimo.
Nós estamos conversando com o professor de Ciências Políticas da Fundação Getúlio Vargas, Francisco Fonseca, trazendo informações bastante esclarecedoras. Professor, eu vou pedir que o senhor aguarde só um minutinho. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes com mais informações sobre a renúncia de Eduardo Cunha. Até já. Ok. O Hora News está de volta com mais informações sobre a renúncia do deputado Eduardo Cunha à presidência da Câmara dos Deputados. E agora você vai ver o exato momento em que ele lê sua carta de renúncia em uma coletiva de imprensa em Brasília. A renúncia poderá pôr fim a essa instabilidade sem prazo. A Câmara não suportará esperar indefinidamente. No período de efetivo exercício do mandato, pude conduzir a Câmara na forma proposta na minha campanha, com protagonismo e independência, votando todas as pautas do governo, mas trazendo a debate também as pautas da sociedade e a pauta dos seus representantes, que são os deputados. Bem, agora eu volto a conversar com o professor de Ciências Políticas da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC São Paulo, Francisco Fonseca. Uma última pergunta então, professor. Você nos ouve? Sim. Professor, com esse cenário político que nós vivemos já bastante abalado diante desse processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, como é que se reflete essa novidade? A renúncia de Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, investigado pela Operação Lava Jato, justamente neste momento em que o Brasil é alvo de todas as atenções, já que faltam apenas 30 dias para o início das Olimpíadas do Rio. Como é que fica a imagem do nosso país, professor? Olha, a imagem do nosso país está profundamente desgastada internacionalmente, né? O Brasil hoje vive um isolamento internacional. Eu lembraria que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Que o Mercosul, que a Unasul, que intelectuais, juristas, inclusive a mídia independente internacional, vários governos internacionais sequer reconhecem, né, Michel Temer como presidente, porque na verdade o que está acontecendo no Brasil é um golpe de Estado, é um golpe parlamentar, né? Cuja figura do Eduardo Cunha foi crucial, um golpe partidário, tendo o PMDB, o PSDB, né, como principais executores, a grande mídia, não podemos esquecer a Rede Globo, o Sistema Globo de Comunicação, como golpistas, historicamente golpistas e novamente golpista neste momento, manipulando completamente as informações, né? Torcendo a realidade, dando apenas um lado. Eu lembraria que jornalistas que recentemente saíram da Rede Globo disseram exatamente isso. Lembraria do Sidney Rezende, da Mariana Godoy, dizendo que nas redações do Sistema Globo não se podia falar a verdade, só poderia se falar mal do governo, né? Portanto, como concessão pública, prestando um desserviço à democracia, à verdade, à informação e à própria Constituição brasileira. Então, este episódio, né, da renúncia é mais um episódio que mancha a história brasileira, né? Em que sentido? No sentido de que é mais um elemento, tal como a renúncia do Romero Jucá, né? Ou seja, está dentro desta ópera bufa de um golpe de Estado que o Brasil está vivendo, que internacionalmente, o Brasil hoje é um país isolado internacionalmente, é um país que é quase um vexame internacional, em que as Olimpíadas, como você bem disse, os olhos do mundo estarão no Brasil. Esse é um evento